Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da Bit Ciência. Que a partir de agora inicia um processo de renovação, apostando em um formato mais curto. É isso mesmo. A proposta é experimentar novas linguagens e também investir em edições temáticas. Como a de hoje, que marca o início da Bit Saúde. E a edição começa com uma reportagem sobre o enfermeiro obstetra, um profissional ligado ao momento mais importante de qualquer vida, a hora do nascimento. Em seguida, a Bit Saúde vai falar de sons. Sons humanos, ou seja, vamos conversar sobre o que nos deixa roucos e como alguns hábitos fazem um mal danado à nossa voz. E por último, falaremos sobre uma doença desconhecida e fatal, a sepse. Ficou curioso? Então aguenta aí que a gente já está começando. A Bit Ciência está no ar. Você já consultou um enfermeiro obstetra? Nem todo mundo, depois de adulto, visitará um, mas todos nós precisamos desse profissional para simplesmente nascer. E ele é tão importante que os movimentos feministas estão lutando para que as gestantes tenham o acompanhamento do enfermeiro obstetra durante toda a gravidez até o parto. Essa exigência tem origem em taxas alarmantes ao que acontece na hora do nascimento no país. Primeiro, estima-se que no Brasil, 250 mães morrem por dia na hora do parto. Outra questão é o número de cesáreas. Mais da metade dos partos realizados aqui são cesarianas. E a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja no máximo 15%. Este cenário tem mudado gradualmente, mas ainda são necessárias mais mudanças para a melhoria do atendimento à gestante. Uma delas é a inclusão de profissionais obstetras nos hospitais, especialmente os hospitais que atendem pelo SUS. Confira na matéria. Dia 12 de abril comemora-se o Dia do Obstetra. No entanto, a profissão ainda não é valorizada como deveria, ficando sempre à margem da medicina generalista. Mas afinal, quais as particularidades da profissão? O enfermeiro obstetra, ele é um especialista, então ele tem que fazer o curso de enfermagem e depois fazer um curso de especialização. Esse curso só tem 20% de área teórica, o restante todo dele é uma área prática, é estar no campo clínico aprendendo. E nós temos, dentro desse conceito de obstetrícia, modelos assistenciais que vão modificando a história muito mais pela história da mulher, do movimento feminista, do que ela deseja, do que realmente é atrelado à tecnologia de base. Então hoje nós temos um modelo assistencial que dá à mulher o direito e a cidadania de escolher com quem quer ter o parto, o modelo que ela quer fazer e como ela deseja parir. Ainda assim, essa autonomia não é plena, e a hora do parto ainda é permeada por medos e falta de informação. A OMS entende que o parto é uma experiência particular da mulher e que envolve riscos. Os riscos evoluem de acordo com o contexto social, a saúde e as particularidades da mulher. No entanto, todas estão sujeitas aos riscos habituais do parto e o enfermeiro obstetra tem papel determinante no tratamento às gestantes. A fim de garantir maior segurança e humanização do parto, o governo federal vem investindo desde 2011 na Rede Cegonha, programa que visa a especialização de profissionais da área obstétrica e melhora do atendimento à mulher. O que os enfermeiros obstetras, desde 2011, com o programa de aperfeiçoamento e formação de enfermeiros obstetras nacionalmente, nós já somos agora 400 esses 2 anos para cá, que o Ministério tem intervido para a gente poder trabalhar com esse risco habitual. Nós temos mulheres que são capazes de parir, mas que desconhecem que são capazes de parir sozinhas. Então, ao classificá-las como risco habitual, ela pode ser atendida por um enfermeiro obstetra. E isso significa especialização. Apesar das iniciativas de melhoria do atendimento materno no SUS, ainda são muitos os problemas. Faltam enfermeiros obstetras para dar conta da demanda e a infraestrutura adequada para a humanização do parto. A primeira coisa é a adoção de especialistas para essa área. O Sistema Único de Saúde ainda não fez um concurso público, que
que conseguisse segurar essa demanda. Então, o que a gente vê é que se contrata um enfermeiro obstetra para gerenciar, e isso é muito bom, uma maternidade, mas ela funciona com outro grupo de profissionais generalistas que tendem a dar uma boa assistência, né, mas que não tem essa característica de aprofundamento teórico, científico e desenvolvimento dessa prática. Essa é uma questão. A segunda questão é que a idealização de um parto vaginal, natural, com humanização, que é esse respeito, essa cidadania, essa troca, essa energia perene, né, precisa ser uma relação muito diminuída do que hoje a gente tem. São muitas as medidas que podem garantir maior conforto à gestante, todas passíveis de serem aplicadas no SUS. Então, a adoção política de que realmente isso vai fazer uma transformação é que o SUS tem que fazer. Fora isso, é que nós já sabemos que banhos de aspersão é possível, uso de florais, uso de aromas, né, fazer escaldapés, ter um chuveiro quente, né, uma área, um ambiente agradável, tornar um ambiente com penumbra, tudo isso auxilia sobremodo um parto, né? E a gente não tem isso na rede do SUS ainda, né? Temos no Rio de Janeiro 2 grandes maternidades que são modelos assistenciais, que é a Maternidade Maria Amélia no centro, e onde a UF tem todo o seu grupo de estudantes da área de especialização em enfermagem obstétrica, que é a Maternidade Marisca, que está em Bangu. Essa maternidade tem um centro de parto natural dentro dela e também tem um outro modelo assistencial, que é o parto comum que se dá nas enfermarias, né? Nessa, o box existe, né? Existe a bola, que é o fisiobol, existe um cavalinho que a mulher fica fazendo posições melhores para parir, ninguém tira ela do pré-parto para parir numa sala de parto, né? Na realidade, o nosso conceito não é sala, nosso conceito é quarto. Então, uma vez que ela vai começar a aparição, a gente tranca a porta mesmo, né? E o marido e o enfermeiro obstetra fica ali, e se no espaço tiver o colega médico e a doula também são sempre bem-vindos. Mas essa é a ideia. Então, como é que o SUS pode ter esses quartos maravilhosos? Pode! É uma questão de gestão, uma questão de vontade política, e hoje a gente sente que é uma pressão dos movimentos feministas para que isso de fato aconteça. Só como curiosidade, vale destacar que essa é uma profissão majoritariamente feminina. É hora dos homens começarem a descobrir esta profissão e todos juntos comemorarem o seu dia. Por falar em comemorar, você sabia, Lucas, que dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz? Não sabia não, mas eu sei que eu sempre tento cuidar muito bem da minha voz, porque ela é essencial para o nosso trabalho, não é mesmo, Raíssa? É sim, mas nem todos cuidam bem da própria voz. É hora de mudar isso. Para mudar mesmo, você não pode esquecer que a nossa voz depende de um pulmão saudável, pois é no movimento de inspiração que o ar sai dos pulmões e passa pelas pregas vocais, fazendo com que elas vibrem. Essas vibrações é que formam os pulsos sonoros. É a voz. Que pode ser fina, grave, alta e também rouca. Mas isso já pode ser porque Deixa o pessoal ver na matéria, Raíssa. Vamos ver? Vamos. Alô? Som? Alô? Alô? Pode começar? Pode. Então vamos lá. O dia 16 de abril marca o Dia Mundial da Voz. E é por isso que a matéria vai começar assim, no escuro. Mas o que é a voz? A voz é o som produzido pelo ser humano usando suas cordas vocais. Para produzir a voz, nós usamos o pulmão, que produz o fluxo de ar. E esse, por sua vez, é expulso do diafragma e passa para as pregas vocais, que vibram e transformam esse ar em pulsos sonoros. E é óbvio que eu tô lendo tudo isso. Mas vamos ao que interessa. Nesse Dia Mundial da Voz, a Beat Ciência quer saber. Você lembra a última vez que você ficou rouco? Foi depois do show do Arctic Monkeys. Lembro. Foi no Carnaval. O jogo do Botafogo contra o Fluminense, o Louco Abreu cavou 2 vezes. Pô, eu lembro. Foi ontem. Lembro sim, foi no jogo do Botafogo e Fluminense. É porque eu fui na minha viagem de formatura em outubro. Aí, teve várias festas, aí eu fiquei muito rouca. Eu fiquei com uma voz horrível. A última vez foi ontem no DCE. Todo mundo já perdeu a voz um dia. Seja numa festa barulhenta, no show da sua banda preferida ou no jogo do seu time. Perder a voz é tão corriqueiro que nós quase nunca nos perguntamos por que isso acontece. A rouquidão tem vários fatores, né? Um deles eu acho que o principal seria o esforço vocal. Quem fala muito alto ou grita muito, a tendência é ficar rouco. E isso é proveniente de uma má respiração também. Então você respira mal,
você vai falar mal. Então, você fazendo um esforço vocal, você está fazendo um esforço respiratório também. O professor Paulo Fernando explica que existem fatores que prejudicam a voz e tornam sua perda mais frequente. O cigarro, o não tomar um líquido, água, alergia, você ser alérgico, clima, você está muito seco, ou se você tem uma mudança de temperatura de quente para frio, isso tudo prejudica a sua voz. Ficamos roucos tantas vezes que não nos damos conta dos problemas que podem vir através desse costume. O mau uso da voz pode causar perda da eficiência da voz, edemas e nódulos. Mas fica tranquilo, é claro que podemos adquirir hábitos que ajudam a nossa saúde vocal. Muita água, tomar muita água. Você, de vez em quando, comer uma maçã, que a maçã faz o papel do adstringente, uma limpeza da laringe. E mel, né? Evitar muito chocolate e muito leite, porque isso daí, quem trabalha com a voz, o leite e o chocolate, eles criam um muco que dificultam a fala. E aí, respondemos a sua pergunta? Tem mais alguma coisa que te deixa em dúvida e você não faz ideia da resposta? Manda pra gente, nosso Twitter e nosso Facebook estão aqui na tela. Fui! Viu? Não dá para vacilar. Cuide da saúde da sua voz. Ela merece ser bem tratada. Por falar em tratar, vamos agora falar de uma doença que atinge cerca de 20 milhões de pessoas por ano no mundo, mas que apesar disso é pouco conhecida. Só no Brasil são 400 mil casos anualmente. O problema é que esta é uma enfermidade que não tem um agente específico, mas que pode evoluir para uma forma grave. Neste caso, ela é fatal e mata mais do que um infarto no miocárdio e alguns tipos de câncer. E isto acontece porque seu diagnóstico é difícil. Estamos falando da sepse. Muitos brasileiros só ficaram sabendo desta doença quando ela causou a morte do ex-presidente Tancredo Neves. Você vai ver agora que existem formas de evitar que ela chegue a este ponto. Na verdade, evitar até mesmo que ela comece. Solta aí. Pense numa doença que tenha cerca de 20 milhões de casos por ano. Só no Brasil, são mais de 400 mil casos. Ela não possui um agente específico e, em suas formas graves, mata mais do que o infarto no miocárdio e alguns tipos de câncer. Essa doença se chama sepse. Você sabe o que é? Você sabe o que é sepse? Sepse, não. Sim, é um processo infeccioso que o organismo desenvolve através de uma infecção no corpo todo, né? Sepse? Não. Olha, não. O professor de medicina da UF, Cláudio de Sá, explica o que é sepse. Bom, a sepse é uma patologia extremamente frequente, muito mais do que se imagina. Corresponde a uma resposta do nosso organismo, do organismo do paciente, a uma determinada agressão por um micro-organismo. Não existe uma definição de um micro-organismo específico. Diferentemente da dengue, que tem o vírus da dengue, da AIDS, que tem o HIV, a sepse pode ser provocada por qualquer micro-organismo. Mas como uma doença que afeta tanta gente e pode levar à morte é tão desconhecida pela população? Isso não é por acaso. A definição de sepse é relativamente nova, o que dificulta a compreensão do diagnóstico, tanto pela população quanto pelos médicos. Na verdade, a primeira reunião de consenso definindo sepse se deu em 1991. Né? E a segunda reunião de consenso, que veio ratificar e confirmar o que estavam as definições, foi em 2001. Em seu início, a sepse funciona como um alerta. A partir desse sinal, é necessário avaliar os sintomas e as alterações laboratoriais do paciente, para concluir se a infecção pode se tornar nociva ou não. Quando a sepse oferece risco, ela muda de nome. Passa a se chamar sepse grave. O tratamento da sepse varia de acordo com as peculiaridades do paciente e se dá a partir do combate ao micro-organismo específico. Em segundo caso, temos o controle de foco, que retira um abscesso por processos cirúrgicos como a lavagem. Há também as chamadas medidas de suporte, que consistem na correta hidratação e oxigenação, além de ofertar nutrientes ao paciente. A velocidade do diagnóstico, ela interfere no tratamento? Sem sombra de dúvida. São as chamadas horas de ouro. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce é o tratamento e melhor é o prognóstico do paciente. O principal foco é
diagnóstico precoce. Por não possuir um micro-organismo específico, os cuidados para não contrair a sepse se tornam mais abrangentes. Um bom exemplo para evitar a sepse seria adquirir hábitos que impossibilitam a evolução de uma gripe. Esse vírus, quando não é bem cuidado, pode evoluir para uma pneumonia, depois para uma sepse e, por fim, para uma sepse grave. E encerramos essa edição da Bit Saúde. Você pode nos falar o que achou deste formato mais curto e temático? Basta entrar no nosso site, que é www.bitciencia.uf.br. E também pode sugerir pautas, colocar suas posições sobre a ciência e a tecnologia no Brasil e no mundo. Isso mesmo. Nosso Facebook e nosso Twitter estão aqui na tela só te esperando. Então, acabou. Quase. Vamos encerrar deixando para vocês uma imagem de muita saúde e conhecimento. A aula magna da pós-graduação em mídia e cotidiano com o professor e pesquisador Luiz Martino. Dá uma olhadinha. Enquanto reflexão, pensar o que é a área de comunicação a partir de seus objetos e como esses objetos influenciam no nosso próprio pensar da área de comunicação. Era isso, então. Muito obrigado. Sala lotada, todo mundo envolvido. Foi muito bom mesmo. Acabou, mas continua no nosso site, Facebook e Twitter. Acompanhe e veja quantas novidades teremos nesse ano. Fique ligado e até a próxima. Tchau!